quero falar com você hoje sobre dependência. Isso aí, dependência. Você já observou que a gente não gosta de depender? Depender de algo, depender de alguém e principalmente depender de Deus. A gente desenvolve aquela alta confiança, a gente se agarra ao que a gente tem, a saúde, a inteligência e assim vai. Eu fico observando a dependência que meu pai tem. Ele já não enxerga bem, ele não ouve bem, 95 anos. E eu fico observando claramente para tomar os remédios, para tomar banho, só que ele assim, ele depende, mas ele, pela idade dele, a gente vê como ele se esforça e como muitas coisas ele ainda faz o quê? Sozinho, ele toma banho sozinho, os remédios de vez em quando ele pega, a gente tem que ficar atento. Mas ele precisa dos cuidados, ele precisa que eu esteja por perto, para ele tomar cuidado, para não cair. Ele não tem sempre foi, até hoje, é um homem muito assim forte, ágil, gosta de andar, gosta de fazer as coisas, e eu vejo que ele fica restrito, ele fica preso, ele quer ir até o final do terreiro, ele quer catar uma manga, ele, se dependesse, ele ainda queria subir em algum pé de goiaba, pé disso, e a gente tem que ficar de olho. É como uma criança que depende também dos nossos cuidados. Por que eu quero te dizer isso? Estou te falando sobre dependência. Exatamente porque nós deveríamos ser totalmente dependentes de Deus em tudo. E essa dependência é o quê? Confiar plenamente em Deus, assim como a gente, Deus levanta, igual me levantou para cuidar do meu pai e levanta para cuidar de outras pessoas. Você vê que o médico cuida dos seus pacientes, na família cada um tem ali os cuidados com alguma pessoa, seja de idade, criança ou com uma deficiência física. Então, quer dizer, Deus ele vai levantando. Quando nós dependemos de Deus, ele vai encaminhando as coisas e vai nos protegendo e vai nos abençoando. E as pessoas vão sendo honradas exatamente porque vai trazer aquele filho, aquela filha, aquela pessoa com amor, com cuidado, realmente com vontade de cuidar como a gente tem esses cuidados. Olha quem está passando lá fora e gritando, tá vendo? Que tem esse zelo, igual eu cuido dos animais, eu cuido do meu pai, eu cuido das coisas que Deus colocou nas minhas mãos, eu procuro fazer com amor, com zelo, com dedicação. Então assim tem que ser a nossa vida, porque Deus também, ele vai nos abençoando, ele vai dando retorno, ele vai trazendo ali bênçãos sem medidas pelo nosso coração, pelo nosso empenho. E eu quero te dar uma passagem bíblica sobre isso. Não fica triste quando você depender de alguém por causa da saúde, depender de Deus para várias coisas, depender por causa da idade, depender ali por um estado, um momento, uma situação. Não fica triste, não murmure, não reclame, agradeça a Deus que Ele está levantando pessoas, porque é o que eu falo. Deus ele vai abrindo as portas, ele vai desembaraçando os caminhos, ele sabe cuidar de nós. Então, vou trazer essa passagem bíblica para os nossos corações no dia de hoje. Salmo 118, 8 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor esteja comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Então, olha, pega essa palavra. Se você tem alguém para cuidar, cuida com amor, como eu tenho feito. Não só em relação aos entes queridos, mas tudo que Deus colocar nas nossas mãos, tenha paciência, tenha a direção de Deus e confia. Às vezes a gente fica nessa dependência e Deus sabe por quê e até quando nós ficaremos para a glória dele. Senhor, nos ajuda a ser pessoas esclarecidas na tua palavra, para ter primeiramente dependência no Senhor para tudo. E depois aquelas pessoas
tudo à nossa volta, o Senhor colocar da maneira que é a tua vontade, que nós venhamos alcançar o que o Senhor tem para nós, os teus desígnios, as tuas vontades, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém?